Minha sogra me acusou de trair seu filho, porque vamos ter uma menina. Depois me atacou fisicamente. Minha sogra tem 70 anos. Ela e meu sogro tiveram meu marido mais tarde na vida como última tentativa de ter um filho. Meu marido tem um nome como João William Smith IV. O nome foi transmitido por gerações. Também é importante mencionar que não nasceu uma menina na família dele há mais de 100 anos. Há uma grande piada contínua de que os homens da família dele não conseguem ter bebês do sexo feminino. Avançamos para o dia do nosso casamento. Até esse ponto, eu tinha um bom relacionamento com minha sogra. O casamento foi ótimo, uma bela cerimônia, discursos engraçados, tudo foi realmente maravilhoso. No final da noite, quando estávamos nos preparando para sair e aproveitar nossa suíte de lua de mel, ela me olhou nos olhos e disse: "Agora vai e faça para nós nosso a nome do marido, mais um número romano extra." Eu ri nervosamente e partimos. Pois bem, senhoras e senhores, de fato fiz um lindo bebê com meu marido durante essas 2 semanas. E quem diria? Uma menina. Todos ficaram muito surpresos quando anunciamos que era uma menina, e a maioria da família negou até o momento em que ela nasceu. Foi aí que começaram os comentários horríveis. Sempre que meu marido não estava presente, minha sogra e seus familiares faziam comentários sarcásticos como: "Me pergunto de onde ela tirou esse nariz, definitivamente não é do meu marido." Para que fique claro, minha bebê, tão linda quanto é, se parece surpreendentemente com meu marido. À medida que o primeiro ano passou, ela se parece cada vez mais com ele, e ainda mais ao se aproximar dos 2 anos. Como era de se esperar, agora estamos esperando nosso segundo bebê, e sim, outra menina. Implorei ao meu marido que não contasse à minha sogra o sexo quando descobrimos, pois queria apenas aproveitar um pouco mais desta gravidez antes que ela estragasse. Decidi não contar ao meu marido os comentários cruéis que sua mãe me fez sobre nossa primeira filha, já que ela é mais velha e está com a saúde debilitada. E me senti culpada por estragar seu relacionamento quando provavelmente não lhe restam muitos anos de vida. Vale mencionar que minha sogra não está morrendo nem nada, simplesmente teve uma saúde extremamente pobre durante toda a vida. Fuma mais de um maço de cigarros por dia. Come lixo constantemente, só bebe Coca-Cola Light, se recusa a fazer exercícios, etc. Literalmente ofereci água uma vez depois que ela quase desmaiou por caminhar 15 passos e ela engasgou e disse: "Isso é nojento. A água me dá náuseas, me dê minha Coca-Cola Light." De qualquer forma, meu marido insistiu em anunciar isso em nossa próxima visita, e santo Deus, assim que ela ouviu que era outra menina, lágrimas encheram seus olhos e ela começou a balançar a cabeça de um lado para o outro e a soluçar. Ela então começou a gritar comigo, me chamou de puta e exigiu que eu saísse de sua casa. Meu marido se levantou imediatamente e começou a gritar com ela, perguntando qual era o problema dela e que ela precisava se desculpar comigo e cuidar de sua linguagem na frente dos netos. Ela disse entre soluços: "Não é nossa, não é nossa. Essas meninas não são nossas. Ela é uma puta, uma vadia. Meu filho não fez essas meninas." Comecei a chorar histericamente e peguei minha filha, que estava completamente confusa sobre por que papai estava gritando com a avó e mamãe agora estava chorando. Minha sogra então me olhou e começou a gritar: "Deixei você se safar da primeira vez. Aceitei você na família dele. Permiti que meu filho acreditasse que ele era o pai daquela menina, mas não permitirei de novo." Meu marido agora estava muito bravo. Algo que devo mencionar aqui é que, embora meu marido tivesse se preparado a vida inteira para ter um filho, ficou surpreso quando nossa filha nasceu. Ele nunca soube que poderia amar uma menina no mundo tanto quanto ama nossa filha. Ele fez vários comentários no último ano e meio de que nunca soube o quão profundo o amor poderia ser até segurar nosso bebê. Posso assegurar 100% que se ele tivesse que salvar a mim, nossa filha, ou sua mãe, ele salvaria nossa filha. Ele ficou extremamente furioso e começou a gritar com ela, dizendo que ela estava fora de linha e como ela se atrevia a chamar sua filha por aqueles nomes. Depois continuou dizendo que estávamos indo embora e que até ela recuperar o juízo, nunca mais veria nenhum de nós. Ela tentou dizer algo mais, mas ele a interrompeu e gritou: "A propósito, mãe, amo aquela menina mais do que jamais amei você", enquanto nos levava para fora da porta. Chorei e contei ao meu marido todos os pequenos comentários que ela e sua família me fizeram quando ele não estava presente enquanto dirigíamos as 2 horas para casa. Ele estava tão bravo com todos eles e tem sido incrível me consolando durante tudo isso. Ficamos sem contato por alguns meses e tudo parecia estar indo bem. Bloqueamos os números de telefone dela e do meu sogro e não ouvimos nada deles, exceto por outros parentes no Facebook, aos quais dissemos para não tentar transmitir mensagens de minha sogra ou seriam bloqueados ou simplesmente os ignoramos completamente. Então, quando eu estava me aproximando da data do parto, decidimos ser as pessoas maiores e entrar em contato com ela e meu sogro para oferecer-lhes uma chance de consertar as coisas. Ela choramingou que sentia falta do meu marido e da neta. Concordamos em nos encontrar para jantar na casa deles depois de algumas semanas para uma conversa adequada e um pedido de desculpas da parte dela. Concordamos que nossas filhas não estariam presentes, então minha irmã cuidou dela.
Chegamos, o jantar foi servido e tentamos fazer uma pequena conversa quando meu marido disse: "Sim, mãe, tudo isso foi agradável, mas precisamos falar sobre o que aconteceu e as coisas que você disse da última vez que estivemos aqui. Sei que você sabe que deve um pedido de desculpas à minha esposa." Minha sogra então olhou para meu marido e disse: "Sim, você tem o teste?" Meu marido respondeu o quê? Minha sogra respondeu: "O teste de paternidade. Não vou me desculpar até que me provem que estou errada e ambos sabemos que estou certa. Você não pode ser o pai e o fato de que agora aparentemente tenha feito 2 meninas é ridículo." Meu marido grito: "O que diabos há de errado com você?" Eu comecei a chorar e me levantei para pegar minhas coisas e ir para o carro. Minha sogra disse: "Oh não, você não vai." Levantou-se, rodeou a mesa e agarrou minha camisa, então começou a gritar comigo: "Como você se atreve a tentar fugir disso, maldita puta? Você precisa enfrentar esse problema." Meu marido gritou para ela me soltar e começou a se aproximar de nós. Ela então decidiu que não poderia permitir que eu fosse embora a qualquer custo com seu filho, então me deu um tapa tão forte quanto pôde na cara. Afastei o braço dela enquanto soltava um grito de surpresa pelo tapa. Meu marido se colocou entre sua mãe e eu e começou a gritar com ela. Disse ao meu sogro para chamar a polícia imediatamente. Meu sogro ignorou e tentou acalmar minha sogra, insistindo que podíamos resolver isso. Meu marido estava furioso e eu chorava histericamente. Ele pegou minha mão e nos dirigimos para a porta quando minha sogra pegou uma bola de neve de uma prateleira e a lançou diretamente em mim, atingindo-me na parte de trás da cabeça. Não quebrou nem nada, mas me fez uma ferida na cabeça e me cortou. Caí de joelhos pela dor e antes que meu marido pudesse entender o que acabou de acontecer, ela estava pegando qualquer coisa que pudesse encontrar para lançar em minha direção. Eu estava de joelhos no chão, segurando minha cabeça com uma mão e minha barriga com a outra, estando quase 9 meses de gravidez, enquanto uma cascata de objetos aleatórios eram lançados em mim. Meu marido gritava a plenos pulmões para que ela parasse, e ela tentou se aproximar o suficiente para me chutar com todas as suas forças. Felizmente ela é velha e de má saúde, então perdeu o impulso rapidamente e como último recurso, meu marido a empurrou e ela caiu contra uma prateleira perto da porta da frente. Ele me tirou rapidamente. Chorei e gritei e disse ao meu marido que ela havia chutado minha barriga uma e outra vez enquanto dirigíamos para o hospital. Acabei levando 6 pontos na cabeça e sendo monitorada no hospital por 4 dias porque ela chutou minha barriga. Felizmente o bebê estava bem e o hospital exigiu que apresentássemos um relatório policial. Descobrimos que quando meu marido empurrou sua mãe contra a prateleira, ela acabou quebrando 2 dedos e está alegando que a força excessiva machucou gravemente seu pescoço. Meu sogro chamou uma ambulância para ela e ela alegou que meu marido e eu a agredimos na porta de sua casa depois que se recusaram a nos deixar entrar para um jantar gratuito. A polícia apareceu e ouviu nossa versão dos fatos, comparando-a com nosso próprio relatório apresentado no hospital. Eles nos disseram que minha sogra está exigindo apresentar acusações contra meu marido por agressão, enquanto nós estamos apresentando acusações contra ela por minha agressão. Então meu marido foi preso, mas depois liberado rapidamente depois que meu sogro foi forçado a dizer a verdade. Minha sogra foi presa por me agredir. Meu sogro agora nos implora para retirar as acusações, já que ninguém foi ferido. O quê? Eu estava ferida e meu bebê poderia estar em perigo, e nos acusa de sermos cruéis ao encarcerar uma mulher idosa. Insiste que retiremos as acusações, dizendo que tudo foi um mal-entendido e que colocaria minha sogra em aconselhamento. O problema é que devido às minhas lesões terem sido documentadas no hospital, literalmente não podemos retirar as acusações. Mesmo que fossemos estúpidos o suficiente para fazê-lo, porque foi apresentado por meio de um hospital e não há como simplesmente desaparecer. Atualmente estamos em casa esperando a chegada do bebê número 2. Estou sob uma estrita ordem de repouso na cama e meu marido tirou a semana de folga para cuidar de mim e de nossa filha mais velha. Perguntei ao meu marido se, uma vez que o bebê número 2 nascesse, poderíamos fazer testes de paternidade para ambas as meninas e enviá-los para sua mãe na prisão como um grande foda-se. Ele acha que é uma ideia hilária e acredita que também deveríamos fazer cópias e enviá-las a todos os parentes que estavam entretendo a loucura de sua mãe, junto com uma carta escrita dizendo a Deus que nenhum deles nos verá novamente nem nossas filhas, e que espera que estejam felizes sabendo que arruinaram qualquer chance de ter um relacionamento com ele ou com nossas filhas novamente. Estamos muito agradecidos de que nossa filha esteja bem em meio a tudo isso e muito aliviados de termos decidido não levar nossa filha mais velha para a casa deles naquela noite. Só podemos imaginar o que poderia ter acontecido se ela tivesse sido atingida por algo. Minha data de parto é em 8 dias e tenho uma consulta no dia do parto para discutir a indução se o bebê não tiver chegado até então. Minha primeira filha nasceu uma semana atrasada e tive que ser induzida da última vez. Qualquer apoio para nós é maravilhoso e muito apreciado. Atualizarei se acontecer alguma outra loucura no futuro. Edit, santo Deus! Nunca imaginei que isso receberia tanta atenção e respostas, tanto que os comentários estão lotados.
Li a maioria das respostas de vocês e quero agradecer a todos pelas palavras gentis e pelo apoio. Gostaria de poder responder a todos individualmente. A família que teve uma menina depois de várias gerações e colocou um outdoor, santo Deus. Invejo a alegria e a recepção pura que essa família recebeu. Para aqueles de vocês com experiências semelhantes que tiveram uma menina depois de várias gerações e cuja família ficou encantada. Isso realmente me faz sentir bem por todos vocês, pois me faz perceber que a maioria das famílias são pessoas maravilhosas e solidárias, e isso aquece meu coração. Muito obrigada a estranhos gentis pelos prêmios. Santo Deus, não posso agradecer o suficiente. Meu sogro está pagando a fiança de minha sogra esta manhã e ela será liberada da custódia. Vamos seguir em frente com a apresentação de uma ordem de restrição e uma ordem de não contato. Em meu estado, devem ser 2 apresentações separadas. Receberemos uma data de corte dentro de algumas semanas, então temos tempo para nos preparar. Meu marido falou com o advogado esta manhã. O advogado mencionou que seria uma ótima ideia apresentar o teste de paternidade através do tribunal, já que seria muito mais barato dessa forma e não haveria dúvida sobre a autenticidade. Dessa forma, também não será apresentado até que seja usado como evidência para o caso. Meu marido tem sido incrível, muito solidário e protetor comigo e com suas filhas. Mas sei que está tendo dificuldades para lidar com as emoções de que sua mãe potencialmente cumpra uma sentença de prisão. Realmente me sinto mal de que toda essa situação tenha acontecido dessa maneira. Sinto culpa de que talvez, se tivesse feito um teste de paternidade com nossa primeira filha quando começaram os comentários maliciosos, tudo isso poderia ter sido prevenido. Meu marido acha que estou sendo muito dura comigo mesma. Não causei nada disso e ele está confiante de que sua mãe teria causado problemas de qualquer maneira. Agora só resta esperar, esperar, esperar. Esperar que o bebê chegue, esperar a confirmação da ordem de restrição não contato, esperar a data do tribunal. Esperar para ver quanto nos custará a conta do hospital. Meu marido está fora agora com nossa filha mais velha, comprando o café da manhã e alguns lanches para mim. Não posso dizer o quanto amo este homem e a família que formamos. Família é o que você faz dela. Você não precisa se conformar com a falta de respeito, e buscar aprovação me fez perceber o quanto ele realmente me ama e acredita em mim, a um grande custo. Sinto muito mal de que agora veja sua mãe como uma estranha desprezível, e espero que eu e as meninas possamos continuar preenchendo esse novo vazio para ele no futuro. Atualizarei em algumas semanas, uma vez que nosso novo bebê chegue e uma vez que os assuntos judiciais estejam resolvidos. Obrigada novamente a todos por me permitirem esta plataforma para receber apoio. Atualização, então aqui é onde as coisas pioram. Estamos em casa e meu marido tem sido um apoio total, muito solidário e reconfortante comigo o tempo todo. Ficamos sem contato com minha sogra e meu sogro e realmente pensei que ele estava do meu lado. Tive a ideia de fazer testes de paternidade para nossas meninas e enviá-los para minha sogra para nos vingarmos dela, e parecia uma ótima ideia. Entramos em contato com um advogado e ele sugeriu que fizéssemos o teste de paternidade através do tribunal para que tivéssemos provas e não houvesse dúvida sobre a autenticidade. E assim não seria apresentado até que fosse usado como evidência no caso. Isso soava ótimo, certo? Bem, nos dias seguintes, meu marido ficou cada vez mais deprimido. Começou a tentar me convencer a minimizar as ações de minha sogra e atribuir seu comportamento à velhice. Embora eu esteja ciente de que ela é mais velha, tem uma mente bastante sã. Eu disse a ele que ela se submeteria a exames completos de saúde mental quando fossemos ao tribunal e que, embora sim, ela seja mais velha, não tem direito de me agredir e me acusar de coisas horríveis e usar sua idade como desculpa. Se for encontrado que ela tem problemas mentais, posso lidar com isso, mas isso não significa que quero estar perto dela, ou permitir que esteja perto dos meus filhos. Passaram-se alguns dias e eu estava me aproximando do meu dia de indução porque o bebê não estava chegando. Descobri que meu marido estava falando com meu sogro e minha sogra pelas minhas costas. Tivemos uma grande briga e ele me disse que ainda queria que sua mãe conhecesse sua neta e depois poderíamos deixar isso de lado até que o bebê nascesse. Depois, uma vez que ela tivesse conhecido, poderíamos retomar os problemas legais. Eu estava chorando nesse ponto, já que pensava que ele estava me apoiando nisso, mas na realidade ele cedeu em menos de 4 dias à sua mãe. Lembrei-lhe que havíamos solicitado uma ordem de restrição e uma ordem de não contato e que ele as havia violado ao contatá-las. Sua resposta foi: bem, a ordem de não contato é emitida para você, não para mim, e a ordem de restrição ainda não foi aprovada. Então minha mãe pode vir conhecer o bebê número 2 antes de ser aprovada sem quebrar nenhuma regra. Tudo o que pude fazer foi balançar a cabeça e chorar. Coloquei meu pé no chão e disse: absolutamente não. E não podia acreditar que ele permitiria que sua mãe estivesse perto de mim ou do bebê depois de que ela poderia ter nos matado a qualquer uma de nós. Ele disse que eu estava exagerando, já que o bebê não estava ferido e que ela não estava tentando machucar o bebê, apenas a mim.
O quê? Ela chutou minha barriga muito grávida repetidamente depois de lançar uma bola de neve na minha cabeça. Tivemos uma grande briga sobre eu não perdoar, guardar rancores e ser irracional, e finalmente ele simplesmente foi embora. Para onde ele foi? Sim, para a casa de sua mãe, a algumas horas de distância. Depois ele me ligou chorando e me disse que se eu pudesse ver sua mãe agora, entenderia. Aparentemente, quando ele a empurrou enquanto ela me agredia, de fato quebrou 2 dedos dela e torceu o pescoço ao cair contra uma estante. Ela está deitada em um sofá em sua sala de estar, não pode andar e está em uma depressão severa. De acordo com ele, eu deveria me sentir terrível. O mínimo que eu poderia fazer é deixar que ela conheça sua nova neta e depois ver o que fazer a partir daí. Estou tão furiosa nesse ponto porque não apenas ele se refugiou na casa de sua mãe, mas me deixou sozinha com nossa filha mais velha, que tem 2 anos. Enquanto eu deveria estar em repouso na cama com pontos na cabeça e um bebê de 8 libras no meu útero que se recusa a sair e estou tão exausta. Ele não voltou para casa nos próximos 4 dias até que eu tivesse que me registrar no hospital para minha indução programada. Minha irmã veio cuidar de nossa filha mais velha e meu marido me levou ao hospital para a indução. Nos instalamos e estavam me injetando coisas, colocando braços onde não pertencem, enchendo-me de pitocin e esperando para ver se o bebê nasceria. Ele se sentou principalmente na sala com seu tablet, já que admito que estava bastante fria e mal-humorada com ele ainda e não o reconhecia muito. Finalmente comecei a progredir com o parto e as coisas estavam indo bem. O bebê começou a se mover para baixo e eu estava me aproximando do ponto em que precisava empurrar. Ele guardou seu tablet e tentou se envolver mais e, nesse ponto, não ia recusar o apoio, já que literalmente estava tentando empurrar um bebê para fora de mim sem medicamentos. Finalmente, o bebê começou a coroar e meu marido olhou para a cabeça do bebê, olhou para a enfermeira que estava ao lado do médico e perguntou: "Quando fazem o teste de paternidade?" Eu parei no meio do empurrão, olhei para meu marido e gritei: "Que diabos há de errado com você?" A enfermeira ficou em silêncio, olhando entre meu marido e eu. O médico então olhou para meu marido e disse: "Senhor, estamos aqui para entregar e cuidar dos bebês. Se você tem outros problemas pessoais de relacionamento, precisa resolver isso depois. Nós nos concentramos no bebê e na mãe. Este não é o lugar para fazer perguntas como essa." Imediatamente comecei a chorar histericamente e a balbuciar coisas como: "Não é assim, é o bebê dele, a mãe dele está louca" e coisas assim. Me senti tão mortificada de pensar que essas enfermeiras e o médico agora pensam que há uma possibilidade de que o bebê não seja do meu marido e não há como explicar a situação para eles. Imediatamente me senti julgada pela enfermeira e não pude evitar sentir que me roubaram um momento lindo. Minha mente se apagou completamente e o curto tempo entre o coroamento e quando o bebê saiu acabou levando muito mais tempo por causa de como eu estava angustiada. Estava tão brava com meu marido. Perguntei como ele pôde fazer isso comigo. Como pôde fazer essa pergunta na frente do médico e das enfermeiras quando ele sabia que era sua filha e foi minha ideia fazer os testes em primeiro lugar. Depois que o bebê nasceu, eu simplesmente a segurei e ela era linda e perfeita, mas estava tão angustiada que não consegui olhar para meu marido. Odeio admitir isso, mas não o deixei segurá-la. Estava tão brava que ele foi embora e quando voltou cerca de 1 hora depois, disse que sua mãe queria fotos do bebê e tirou seu telefone e eu o derrubei de sua mão. Ele ficou bravo e foi embora. Minha irmã teve que nos buscar no hospital e nos levar para casa 2 dias depois. No meu estado, você precisa levar o bebê de volta 2 dias após estar em casa para fazer exames e um check-up. Para garantir que o bebê está mantendo peso e que não há sinais evidentes de negligência, então levamos para o check-up. E depois fomos a uma clínica para fazer o teste de paternidade no mesmo dia. Os próximos dias em casa foram horríveis. Não consigo nem olhar para ele e ele evitou estar perto de mim ou do bebê por dias. Ele mal olhou para nossa filha mais velha e praticamente a está ignorando. Tivemos uma briga porque eu estava tentando amamentar o bebê e nossa filha mais velha estava chorando porque a Netflix não estava funcionando. Comecei a chorar porque estava tão sobrecarregada e ele simplesmente olhou para nossa filha e disse: "Mamãe não pagou a conta da Netflix porque está brava com a vovó." Gritei com ele para não dizer bobagens assim para uma criança. Ele disse que pensou que eu simplesmente não tinha pagado porque sua mãe usa nossa conta em sua casa. Simplesmente esqueci de pagar, não tinha nada a ver com isso. Ele fez vários comentários para nossa filha nos próximos dias como: "Papai vai ver a vovó. Você não pode vir porque mamãe odeia a vovó." Depois ele me deixava com uma criança de 2 anos histérica e um recém-nascido. Não vou mentir, sei que estou lidando com hormônios loucos e isso é um momento horrível, mas em sério considerei dizer-lhe que queria o divórcio naquele momento. Ele foi embora e tentei me acalmar, mas não consegui. Convenci-me de que quero o divórcio por causa de seu comportamento. Estou ficando louca? Isso é o suficiente para considerar seriamente deixá-lo? Recebemos os resultados do teste de paternidade 3 dias depois, e para qualquer um que tenha duvidado de mim, todos podem ir para a cidade louca com minha sogra. Ele é o pai.
Ele chorou e me disse que nunca duvidou disso e que sabia que era o pai. Eu disse que faríamos um segundo teste com nossa filha mais velha e que começaria a empacotar nossas coisas. Minha filha mais velha, meu bebê e eu agora estamos ficando na casa da minha irmã e ele me disse que se recusa a fazer o segundo teste de paternidade com nossa filha mais velha e vai fazer com que sua mãe escreva uma carta de desculpas muito longa para mim. Ele quer que eu volte para casa, mas simplesmente não consigo nem olhar para ele da mesma maneira. Sinto que todo o amor que tinha por ele se foi e sinto tanta raiva dele. Estou tentando cuidar de nossas meninas, mas ele não para de me ligar. Disse-lhe que pode ver as meninas quando quiser, mas que não pode levá-las perto de sua mãe. Ela não tem permissão para estar perto delas de maneira alguma. Vou me dar algumas semanas para ordenar meus sentimentos, mas isso não é suficiente para justificar um divórcio? Não quero passar por um divórcio, mas realmente não consigo nem olhar para ele da mesma maneira e não sei como poderia superar isso. Atualização 2, meu ex-marido e eu estamos oficialmente divorciados há 22 meses. Nosso casamento implodiu após o nascimento de nossa segunda filha, porque sua família tem uma obsessão estranha com meninos e sugeriu que eu traí porque tivemos meninas. Todos deixaram claro que meninas eram inferiores e ele ficou do lado da família após me ferirem verbal e fisicamente. Isso é resumir, mas é a essência. Ele está com sua nova namorada há cerca de 6 meses e só vê nossas filhas uma vez por semana, mais ou menos. Depois de nos divorciarmos, me aproximei muito de um amigo da faculdade. Ele me disse que sempre teve sentimentos por mim, mas sempre estivemos em relacionamentos com outras pessoas, então o momento nunca funcionou. Avançamos rapidamente e estamos namorando há 16 meses, noivos há 4 meses. Ele me pediu em casamento no nosso primeiro aniversário. Ele conhece minhas meninas há toda a vida e faz muito tempo que não me sentia tão feliz. Bem, estou grávida de 16 semanas e acabamos de descobrir que vamos ter um menino. Ainda não contei ao meu ex-marido e simplesmente pensei que ele perceberia quando eu estivesse visivelmente grávida. Vamos começar a contar as meninas nas próximas semanas. Sei que obviamente tenho que abordar a situação como eu sei que ele vai perguntar se estamos tendo uma menina ou um menino e não estou preparada para como ele reagirá ao saber que é um menino. Garanto que sua reação será ruim. Simplesmente não sei se é melhor anunciar que vamos ter um menino agora ou depois de ele nascer. Minha irmã diz para não contar a ninguém o sexo e dizer que estamos esperando até o nascimento para sermos surpreendidos. Mas todas as minhas amigas mamães dizem para anunciar agora para que ele tenha alguns meses para processar seus sentimentos sobre o novo irmão de nossas filhas. Atualização 3. Com pleno conhecimento, sei que estraguei tudo. 2 anos atrás, minha ex-esposa e eu recebemos nossa segunda filha no mundo. Minha mãe colocou ideias na minha cabeça sobre a paternidade de minhas meninas pouco antes do nascimento delas. Em minha família, só nasceram meninos em várias gerações. Achei que meus pais e minha ex-esposa se davam bem, mas tudo explodiu quando estávamos esperando nossa segunda filha. Minha esposa me disse que minha mãe insinuou que ela traiu por muito tempo e fazia comentários desagradáveis quando eu não estava presente. Mas não me contou porque achava que eu ficaria do lado da minha mãe. Em retrospectiva, ela estava certa. Deixei que minha mãe me influenciasse e meu relacionamento explodiu. Passei por um tempo difícil onde não estava sendo um bom pai. Cada vez que via minhas meninas, encontrava coisas que me convenciam de que não eram minhas. Fui morar com meus pais depois de uma briga feia entre minha esposa e minha mãe. Sei que foi um grande erro e acabou terminando meu casamento. Minha esposa insistiu em um teste de paternidade para provar e naquele momento eu sabia que não havia como ela ter traído. Supliquei para que ela não fizesse o teste, mas ela estava decidida. Depois do teste, ela me disse que simplesmente não podia me olhar da mesma forma depois de eu ter ficado do lado da minha mãe e que já não me amava da mesma maneira. Caí em uma espiral e recusei o divórcio. E disse que se ela me odiava tanto, simplesmente renunciaria aos meus direitos sobre os filhos e ela poderia ser uma mãe solteira se sentisse assim. Sei que isso foi errado. Nos divorciamos 3 meses depois e já se passaram 2 anos. Vejo minhas meninas todos os fins de semana e pego a mais velha na creche 3 dias por semana. As coisas melhoraram muito e sinto que temos uma boa relação de coparentalidade, mas há um muro que ela mantém ao meu redor. Minha ex-esposa está noiva do cara com quem está namorando há 1 ano, e eu estou saindo com minha nova namorada há 7 meses. Acabei de descobrir que minha ex-esposa está grávida. Perguntei se ela sabia o sexo e ela disse, sim, é um menino. Isso é para que você possa processar se precisar de tempo. Fiquei chocado e ela disse isso sem nenhuma emoção e entrou com minhas filhas e fechou a porta. Sinto como se estivesse assistindo a um filme ruim onde algum cara brinca de casinha com minha família e eu sou um completo estranho. Minha namorada tem falado sobre casamento e filhos e eu não estou nem perto de estar pronto para pensar nisso com ela. Estou começando a sentir que quero minha vida antiga de volta. Fiquei muito bêbado ontem à noite e tentei ligar para minha ex-esposa, mas ela não atendeu.
Fico feliz que ela não tenha atendido porque teria dito coisas realmente estúpidas como: me leve de volta, vamos dar outra chance à nossa família. Até aceitaria seu novo bebê como meu, etc. Sei que é patético e sei que tudo isso é minha culpa. Simplesmente não sei como lidar com isso. Tenho que fingir que estou bem com isso. Nem sei como posso interagir com ela sem derramar meu coração e meus desejos. Edit, cortei contato com minha mãe há 8 meses e fui brutal quando fiz, então ela sabe que lamento ter ouvido suas besteiras e que não faz mais parte da minha vida. Vocês agem como se eu tivesse deixado minhas meninas na beira da estrada. Ainda estou ativamente envolvido com meus filhos.